Aleluia. Você já chegou nesse lugar, querido? Igreja do Deus vivo. Quem ama Jesus aqui? Aleluia. Você ama Jesus, querido? Então adore a Ele nessa hora. Ele está nesse lugar. Ele reina nesse lugar. Através do Espírito de Deus. Jesus. 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 Muitos estão gritando bandeiras. Muitos estão gritando os outros nomes. Mas a igreja do Senhor grita Jesus. Jesus. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, aleluia. Nós estamos em uma noite de milagres, sinais e maravilhas. Mas você pode dizer, irmã Carmen, tem certeza? Tá tudo tão calmo, as pessoas parecem tão tristes. Ai, você não estava cantando essa música, né? A gente não vive pelo que vê, meu irmão. A gente vive pela fé. Quem é da fé aqui? Você pode dar uma dançadinha. Aleluia! Oh, glória! Quem é da fé não vive pelo que vê, querido. Não vive pelo que sente. Não vive pelo arrepio. Não vive pelos aquilo que ele pode sentir no corpo, na sua alma. Mas quem vive pela fé, é pela fé que ele se move. Amém? Nós temos o Espírito da fé. Diga, eu tenho o Espírito da fé. E o Espírito Santo é o Espírito que se move. Ele vive em movimento, o Espírito Santo. Desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito se move. O Espírito se move. Aleluia. O Espírito criativo estava lá em Gênesis, criando céus e terras. Criando céus e terras. Criando céus e terras. E esse mesmo Espírito está aqui, criativo, para criar aquilo que você não tem e que parece que é impossível. Aleluia! Aleluia! No momento mais importante de Maria, lá em Mateus, ela naquele diálogo extraordinário, aleluia, onde ela descobria que estava grávida de um Salvador. Ai, que momento maravilhoso Maria participou. Maria provou. Ela provou do movimento do Espírito Santo ali. Ela provou do movimento do Deus vivo. Ela provou do movimento da salvação em que eu e você estava junto. Aleluia. Maria provou do Espírito naquele lugar. E ela disse assim: como será isso? Como será isso? Talvez você esteja na mesma interrogação de Maria nessa noite. Como será isso, Senhor? Como será? Eu não tenho resposta. Eu não tenho como sair desse lugar. Aí o Espírito
através do anjo, ele disse assim: descerá sobre você o Espírito Santo. Descerá sobre a igreja o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Você está disposto nessa noite? O Espírito Santo te envolver com uma unção fresca? Uma unção fresca, João, para você e Sara nessa noite. Pegue aí na mão dela. Uma unção fresca para vocês. Uma unção fresca, receba daí. Em nome de Jesus. O poder do Espírito envolvendo vocês. E sabe, naquela ocasião, Maria disse, o anjo disse para Maria: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E ele está dizendo a vocês também nessa noite, porque Maria não é melhor do que vocês. Ei, o Espírito de Deus está aí. Recebe da unção. Recebe da unção. Oh, João, você vai ministrar no Espírito da fé. No Espírito da fé. Você tem desejado ministrar no Espírito da fé. Conhecimento é importante, sabedoria é importante, mas o Espírito da fé está lhe envolvendo nessa noite. E você vai ministrar debaixo dessa unção, onde você se surpreenderá com o que Deus vai fazer. Oh, braste que te lebreca talabraço brocoso. Espírito da fé se movendo nessa noite. O Espírito da fé se movendo nessa noite. Oh, não se perca no caminho, querido. Continua conectado com esse Espírito nessa noite. Oh, ele está se movendo nesse lugar. Abrastocotolobrocoso. Bremamaste maneca telebrocoso. Chabracatarabrababababarraço. Ô João, você já ouviu sobre interpretação de línguas? Interpretação de línguas é pela fé. Você está disposto a interpretar as línguas? É pela fé. A sua mulher vai orar em línguas e você vai interpretar. Você aceita o desafio do Espírito? Nessa noite ele está dizendo: você aceita meu desafio? E não é sobre interpretar línguas, é muito mais. Aleluia. 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 É algo novo, é algo poderoso, é algo grande. Não é algo que está apenas na nossa mente. Não é algo que está apenas limitado ao aqui e ao agora. É algo muito maior, é uma visão muito maior. Não depende da gente, podemos ir muito longe, podemos fazer muito mais, porque nós temos aquele que nos guia, mas nós precisamos ir por Ele, através dele, indo, se humilhando sobre essa mão potente.
e fazendo segundo aquela vontade que nós já sabemos, que já é ministrada no nosso coração. Nós não somos leigos, nós sabemos da palavra, nós sabemos da vontade de Deus. E nós precisamos seguir essa fé, seguir essa palavra, firmes, firmes, firmes que Ele pode fazer. Os dons não cessaram, o poder não cessou, o Deus é o mesmo. Ele fez ontem, Ele está fazendo hoje, Ele está disposto a fazer mais. Só basta um sim, só basta um sim. Aleluia! Você crê nisso? Aleluia! Os dons não cessaram. Falar em línguas não cessou. O dom de falar em línguas não cessaram, amados. Apesar de muita gente achar que o dom de línguas hoje na nova aliança não é algo de Deus, mas eu posso te garantir que é algo de Deus, amém? E Ele edifica a igreja, como diz lá em Judas, quando a gente se edifica pessoalmente, edificando-se na fé santíssima. Quando você ora em outras línguas, você constrói dentro de você aquilo que Deus deseja. Constrói dentro de você, ao redor de você é construído quando você ora em outras línguas. Você está disposto a orar mais nessa noite em outras línguas? O louvor está disposto a ficar mais um tempo aqui? Nós estamos no acampe Aldeota, no acampe do Espírito. Aleluia! Diga, eu estou no acampamento do Espírito. Eu estou no arraial do Espírito. Aleluia! Oh, você está esperando o quê? Cadê sua língua? Aleluia, aleluia. Já parou? Xabracatarabrababa. Ô irmão, Satanás ele não para não, viu? Ele está na espreita. E é na oração em outras línguas que muita gente vai descobrir as artimanhas dele, as setas inflamadas do maligno. É na oração em outras línguas que nós vamos discernir essas coisas. Eu não sei conviver com esse homem. Eu não sei se meu casamento vai pra frente. Toda vez que Satanás vir com a seta, você vai com ele, com línguas espirituais, e o Espírito Santo vai te guiar. Como é que você vai manter esse casamento? Como é que você vai construir esse homem, esse marido na sua casa? Aleluia. Eu não sei como vai ser isso. Eu não sei como é que eu vou entrar nessa porta. Ai, eu acordei triste, eu acordei desanimada, eu acordei sem esperança. Se olha no espelho enquanto você escova os dentes. Você sai do quarto, você bota uma roupa, daqui a pouco você tá não há nada, querido, nada que o Espírito Santo não possa. É só você dar voz ao Espírito de Deus. É só você dar lugar. Dê lugar, meu irmão. Dê lugar ao Senhor.
orações. Ai, irmã, eu não estou entendendo nada. Eu já estou com medo da senhora pulando aí. Tá tudo bem, querido, tá tudo bem. Aleluia. O Espírito Santo está movendo dentro de você. Porque eu já passei por esse lugar que você está. E o Espírito Santo estava movendo dentro de mim. Eu não acreditava no batismo do Espírito Santo com imposição de mãos. Eu não acreditava que pessoas impusessem as mãos sobre mim. E eu ia ser batizada no Espírito, de fato, genuinamente, porque eu pensava que a imposição de mãos era algo humano. E Deus disse: não se incomode, você vai ser batizada do mesmo jeito. E no momento de louvor, querido, eu fui batizada no Espírito Santo. Eu cantei em línguas espirituais. Eu fui cheia do Espírito, porque é real. Aleluia! E nessa noite você pode ser batizado no Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas, cantar cânticos espirituais. Aleluia! E cânticos espirituais é a coisa mais maravilhosa do mundo, querido. Aleluia! E depois que eu fui batizada no Espírito Santo, eu nunca mais fui a mesma carne. O Espírito Santo até hoje, até Jesus voltar, ele se move dentro de mim. Aleluia! Me ensinando, me edificando. Oh, querido, oração em outras línguas é uma ferramenta que Jesus deixou para nós. Obrigada. Nós vamos exaltar o Espírito Santo agora em um louvor. Você está disposto? Você quer exaltar o Espírito que está nesse lugar? Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Espírito vem. Espírito vem. Vem sobre nós. Espírito vem. Obrigada, Espírito Santo. Vem sobre nós. Ele está dentro e ele vem sobre. Espírito vem. Vem sobre nós. Espírito vem. Você crê? Entre nas ondas desse Espírito. Vem sobre nós. Espírito vem. És bem-vindo. Vem sobre nós. Espírito vem. Espírito vem. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Oh, Espírito vem. Vem sobre nós. Espírito vem. Vem sobre nós. Espírito vem. Espírito vem. Vem
você está pairando sobre a tua igreja nesses últimos dias. Você está parando sobre o teu povo. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a sua presença dentro de nós. Nós somos a tua habitação. Nós valorizamos, honramos essa presença dentro de nós. Nós não somos um povo carnal, nós somos um povo espiritual. Nós vamos andar no Espírito. Nós vamos nos mover pelo Espírito. Nós vamos agir no Espírito. Oh, Senhor, obrigada. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, sabe, amado Jesus, aqui em Marcos 16, em Marcos 16, ele disse assim, ele colocou a oração em outras línguas em um patamar de estilo de vida. Diga estilo de vida. Porque o estilo de vida do crente é ganhar almas para Jesus. Amém? É viver o Evangelho. Diga viver o Evangelho. Aleluia. E aqui em Marcos 16, no versículo 14, ele diz: finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: vão por todo o mundo. Você acha que era só para aquele povo que estava ali reunido, os apóstolos, naquela hora? Diga: eu vou. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Diga: eu preciso pregar o Evangelho a toda criatura, porque isso foi uma ordem de Jesus. Amém? Ele não deu uma sugestão que ele deu, ele deu uma ordem. Ele disse: quem crê em mim, quem crê e for batizado será salvo. Você já foi salvo aqui? Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Alguém crê aqui? Então, sinais precisam acompanhar você e a mim. Amém? Olha só os sinais que Jesus disse que vão acompanhar sobre a nós. Agora, amados, os sinais não vão acompanhar de qualquer forma. Não é por causa de nós. Não é sobre nós. Não é no nosso nome. Não é na denominação que nós estamos. Amém? Nós não vamos no poder do irmão Reagan. Nós não vamos no poder do apóstolo Bud. Nós não vamos no poder da instituição Verbo da Vida e nem em qualquer outra. Então não precisa temer. Nós vamos no poder do nome de Jesus. Amém? Aleluia! Apesar de que nós temos uma instituição séria que nos ensina sobre o nome de Jesus. O Rema Brasil ensina sobre o nome de Jesus. O irmão Reagan viveu a sua vida para ensinar sobre o nome de Jesus. Porque ele mesmo viveu o poder do nome de Jesus. Amém? E nós podemos viver nessa vida também, amados, espiritual. Porque Jesus disse. Ele disse assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Não é no nome de ninguém. Não é no nosso nome. Ele disse: no meu nome expulsarão demônios. Ai, eu tenho medo de
demônio, irmã Carmen. Então você não está no nome de Jesus. Falarão novas línguas. E eu quero ficar aqui. Falarão novas línguas. Você está aqui? É no nome de Jesus que nós vamos falar em outras línguas. E nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Irmã, eu não sei evangelizar. O Senhor vai te dar estratégias. O Senhor vai te dar formas. Quando você Irmã Carmen, a gente não ora em entendimento. Claro que ora. Paulo falou conosco sobre essas coisas em Coríntios. 1 Coríntios. A gente ora no entendimento, mas também nós oramos no Espírito. Amém? E é no Espírito que Deus fala conosco. E você concorda comigo que nós somos limitados no nosso entendimento? É por isso que Deus nos deu novas línguas, o batismo no Espírito Santo. Para a gente não ter desculpa. Ah, Senhor, eu não tinha mais palavras. Eu não sabia mais como orar, Senhor. Por isso que eu não fiz isso, não fiz aquilo, porque eu não sabia. Eu não tinha mais palavras. Uma hora, 2 horas, hora após hora, hora após hora. Como dizia o nosso irmão David Robson. Hora após hora, orando em outras línguas até vir a resposta. Você pode se assentar? Aleluia, aleluia. Eu estou lhe dando uma oportunidade de você fortalecer as suas pernas. Amém? Uma das formas da gente fortalecer as nossas pernas, Helena, é ficando em pé. Ah, pensei que era sentado. Pois é, você só pensou. Mas a ciência diz que é ficando em pé. Então, além de você ter sido edificado e estar sendo, no Espírito você também está sendo edificado nas suas pernas. Amém? Quem sabe que as nossas pernas é um ponto crucial na nossa vida. Amém? Por isso que Jesus falou sobre os nossos pés, né? Que eram importantes para o Evangelho da Paz. Amém? Aleluia. Vocês querem sentar, né? Mateus já está ali. Mamãe, eu quero sentar. Mas tu não já estava sentada, não? Aí ele vai dizer, eu não disse nada. Olha, pode sentar, gente. Obrigado. Esse tempo aí é real? É? Aleluia. Então, amados, a oração em outras línguas é algo que a gente tem que ter como estilo de vida. Oração, de uma forma geral, nós precisamos entender que nós precisamos estar conectados com o Espírito em todas as formas de oração. Quem já fez o rema aqui? No rema, a gente aprende sobre os tipos de oração, sobre como se mover na oração, quais são os efeitos da oração. Eu ensinei sobre a oração que prevalece no Rema Brasil durante 7 anos. E não foi por acaso. Desde que eu nasci de novo, existe um desejo no meu coração da presença do Senhor, da presença do Espírito, de estar em espírito de oração. E quando eu descobri a oração em outras línguas, querido, algo se moveu com mais força na minha vida de oração. Amém? Um crente que não ora é um crente que não vence. E a gente precisa também saber orar. E a oração em outras línguas até nos ensina a orar. Às vezes, como a gente não sabe orar como convém, a gente começa.
E o Espírito Santo nos dá aquilo que precisamos orar. Às vezes nós temos só uma impressão. Eu hoje amanheci pensando em alguém. Hoje não, ontem. E eu amanheci pensando naquela pessoa. Mas no entendimento não veio nada. Eu só vinha ela, assim, de meia em meia hora vinha aquela pessoa. Mas no meu, eu não sei se é porque eu estava fazendo outras coisas. Porque você precisa dar atenção ao Espírito, para que Ele possa falar com você. Amém? E não vinha no entendimento que eu precisava orar por aquela pessoa. Mas aí eu comecei, Espírito Santo, eu não sei o que orar, eu não sei o que está havendo, eu não sei nem onde essa pessoa está. Mas você sabe, você está me levantando para isso. E eis-me aqui, e eu fiquei. De vez em quando eu chamava o nome daquela pessoa. E daqui a pouco, sem eu fazer força, veio no meu entendimento aquilo que eu precisava declarar para aquela pessoa em português. Você entende? Amém. Aleluia. Por isso, amados, nós não precisamos viver na dúvida, no sofrimento, na falta, no fracasso. Porque nós temos o Espírito que nos dá todas as coisas que precisamos. Amém? E é em oração em outras línguas que nós confirmamos aquilo que Ele deseja para a nossa casa e para nós. Amém? Aleluia. Então, você não precisa temer, como a Bíblia diz, como o louvor estava falando, porque existe uma arma dentro de você, que é oração em outras línguas. E se você está aqui e não é batizado no Espírito Santo, querido, você urgentemente, se você quer ficar nessa igreja, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Amém? Porque nós somos uma igreja do Espírito, nós nos movemos no Espírito, nós acreditamos nos dons do Espírito e você precisa mergulhar nisso. Amém? Aleluia! Porque o Espírito Santo é algo real. E quando você entra nesse mover do Espírito, você nunca mais é a mesma pessoa. Eu participei de muitas conferências do Espírito. Eu deixava esses 3 meninos. Não, eu sou apaixonada por Jesus. Amém? E quando eu tinha oportunidade, eu ia para as conferências do Espírito. Em outras cidades. E era tão maravilhoso ver que o mover do Espírito era o mesmo. Ele se movia em todo lugar. Da mesma forma. Amém? Não tem um Espírito Santo mais poderoso no lugar, nem em outro. Existem pessoas sedentas por esse Espírito, dando lugar a Ele para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? E a gente via pessoas sendo influenciadas por homens que se moviam muito forte no Espírito, né? Por exemplo, o irmão David Robson. Eu fui 2 vezes para a conferência do irmão David Robson. E o irmão David Robson, ele só falava em outras línguas. Né? Ele dizia 2 palavras em português, 3 em outras línguas. Claro, ele estava interpretando. Porque nós temos que entender que oração em outras línguas sem interpretação para a igreja não é bíblico. Amém? Agora, para você se edificar, é bíblico, como diz lá em Judas. Mas ele estava numa conferência sobre essas coisas. E nós estávamos todos no mesmo espírito com ele. E antes dele entrar para a sala onde havia as reuniões, todo mundo já estava naquele mesmo mover, né? Todo mundo orando em outras línguas, era o povo caindo, era o povo rindo. E quando ele entrava, ele já entrava
Naquele mover. E quando ele entrava, querido, a atmosfera da sala mudava. Amém? Porque ele vinha carregado do Espírito Santo. Ele tinha passado hora após hora, como ele dizia, orando em outras línguas. Hora após hora, orando em outras línguas. E quando ele chegava, ele era um homem simplíssimo. Muito. Tem essa palavra, simplíssimo? Cadê as professoras? Enfim. Ele era um homem muito simples. Ele chegava com a calça social, um tênis, aquele jeito bem americano de ser, né? Bem, uma camisa. Ele nunca usava camisa ensacada, como diz lá no Nordeste. Ele usava a camisa solta. Né? Ele era como se ele não tivesse muito conectado com as coisas desse mundo. Era a impressão que passava, né? Que ele não estava muito conectado com as coisas desse mundo. Vou com esse sapato mesmo, com essa calça mesmo. Sabe? Era a impressão que ele passava. Mas quando ele entrava na sala, a atmosfera mudava, porque ele entrava com um semblante de paz e de alegria. Ele entrava com um semblante de paz e de alegria. Ele entrava e vinha pessoas com ele. Ele entrava, geralmente era por uma porta assim. E ele entrava bem devagarzinho, bem devagarinho. Ele estava, e rindo, e com um semblante de paz. E ele parava e ele ficava orando em outras línguas. Aí ele ficava, sim, Senhor, sim. Aí uma pessoa profetizava sobre aquela pessoa. E ele continuava. Aí ele falava, sim, Senhor. E ele o tempo todo. Ali naquela atmosfera carregada do Espírito. Ele ouvindo e fazendo aquilo que o Espírito Santo estava falando. Amém? Então, não venham me dizer que oração em outras línguas e os dons do Espírito e esse mover nos últimos dias do Espírito Santo não é verdade. É porque você não provou realmente dessas coisas que um dia eu provei e que outras pessoas provaram. Eu ia para a conferência do irmão Brad Fluke. Eu fui uma vez para a conferência do irmão Brad Fluke, do mesmo jeito, aquele homem era carregado da unção. E teve uma conferência, ele sempre fazia a ceia do Senhor. E naquela ceia, querida, a gente não sabia se o céu descia ou se a gente subia. Era tudo muito sobrenatural. E sabe de uma coisa, amados? Todas aquelas coisas aconteciam porque estava todo mundo conectado com a unção. Não é porque ali era especial, não é porque o David Robson era especial, Brad Fluke e outros ministros que se moviam na unção que a gente participou, né? Como aquele grande evangelista, eu fui para uma conferência com ele também, o Bank, que eu não sei o resto. Eu fui para uma conferência daquele homem, lá em Curitiba, e ele também era um homem muito simples. E quando eu cheguei lá, ele já estava pregando, era muita gente. E quando a gente chegou lá, ele já estava pregando e a gente ficou distante. E eu, na minha incredulidade, aí eu disse, meu Deus, será que eu vou receber alguma coisa aqui longe desse jeito? Eu não estou vendo nem o homem direito. Mas eu vou me conectar aqui no Espírito. E ele pregando o Evangelho, parecia que não estava acontecendo nada. Ele não pregava, não. Ele estava pregando normal. Parecia que nem tinha unção ali naquele jeito, era muita gente. Eu estou igual a Guto quando começou a pregar. Ele coçava a cabeça assim. Ele não fazia assim, ele fazia assim.
Gutemeri, quando começou a pregar, ele estava tão aperreado que ele fazia assim. Dando aula no Rema, nas primeiras no Gênesis, do Verbo da Vida. E eu estava lá, e eu, meu Deus do céu. Tá, e ele disse, agora nós vamos orar, e nós vamos nos conectar no Espírito, e coisas vão acontecer nesse lugar. Eu não estava sentindo, não era nada, um monte de gente passando para cima e para baixo. Mas eu estava conectada, eu desejava participar da unção que existia naquele homem. E ele disse, agora nós vamos orar. Irmão, eu estava aqui em pé, tinha uma cadeira aqui na minha frente. E ele só começou a orar, A atmosfera mudou, naquele lugar todo, naquele povo todo. Ele começou e à medida que ele orava, eu comecei a tremer. As meninas perto da gente começou a tremer. A gente começou a tremer, todo mundo começou. Inclusive o Maneco estava até ele estava ensinando no Rema lá em Curitiba, ele estava com a gente. A gente começou a tremer, a tremer. À medida que ele orava, a gente tremia. E eu tive que me agarrar na cadeira, assim, para eu não cair. Amém? Então, isso é possível para mim e para você, sermos carregados do Espírito, a ponto de que pessoas sejam alcançadas de forma sobrenatural. Amém? Mas, amados, não era à toa que esses homens alcançavam esse nível de unção. Glória a Deus. Amém? Não é à toa que se dá um nível de unção dessa na vida de pessoas. Nós precisamos nos lançar naquilo que a Bíblia diz, nos edificando na fé santíssima. Amém? Aleluia. Diga, eu preciso me edificar na fé santíssima, orando em outras línguas. Amém? Então, querido, quando a gente está aqui no culto, que nós pedimos a você para orar em outras línguas, ore. Amém? Ore aí no seu lugar. Se conecte com o ministro e ore. Porque Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar, quando a gente se conectar no Espírito. Amém? Porque a gente não manda você, não pede para você orar em outras línguas para encher linguiça, não. Amém? Ou porque a gente não tem o que dizer, ou porque quer que você faça alguma coisa. E, de fato, a gente quer que você faça alguma coisa. Que você se ligue com o Espírito Santo, para que ele possa fazer aquilo que ele quer fazer nesse lugar. Amém? Então, seja intencional quando você vir para esse lugar. O tema do nosso acampamento é intencionalidade. Então, seja intencional quando você vir para o Verbo da Vida, aldeota. Porque nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui para a gente provar das manifestações do Espírito Santo. Amém? Para a gente provar daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, seja intencional na sua oração quando você vir para cá. Seja intencional na sua oração quando você vir para esse lugar. Seja intencional quando você orar por pessoas nesse lugar. Amém? Seja intencional na sua oração em outras línguas. Não fique orando de qualquer forma. Se você tem coisas para resolver na sua vida, seja intencional. Ore em outras línguas em relação àquilo. Amém? E isso vai te fazer discernir a vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Agora eu não vou falar sobre, doutrinariamente, sobre oração em outras línguas. Por causa do tempo, porque não é o momento.
Mas você que não fez o Rema Brasil, você pode ter 7 aulas sobre isso que eu estou falando aqui. Amém? E você ter conhecimento. Agora você precisa colocar em prática esse conhecimento, porque senão não vai valer de nada. Amém? Aleluia. Então, se você não entende muitas coisas sobre oração em outras línguas, você precisa fazer o Rema. Leia 1 Coríntios 14, 15, que Paulo lá vai ensinar muitas coisas sobre oração em outras línguas. Ele vai ensinar, Paulo ensinou sobre tudo, na verdade, né? E a igreja de Coríntios estava precisando mesmo ser ensinada sobre línguas espirituais. Amém? Assim como nós, nesses dias, estamos precisando ser ensinados e praticar sobre línguas espirituais, sobre os dons do Espírito, para que pessoas vejam que realmente o Senhor existe. Amém? Aleluia! E porque nós somos cristãos espirituais. Amém? Diga, eu sou cristão espiritual. Aí você pode dizer, irmã Carmen, e tem cristão que não é espiritual? Tem, irmão, só que tem, infelizmente. Cristão carnal. Amém? Mas nós precisamos ser espirituais. Amém? Porque nós temos o Espírito dentro de nós. E Ele deseja falar conosco, se mover através de nós. Amém? Então, se você tem alguma dificuldade na sua vida, se você tem alguma dificuldade que você precisa vencer, experimente orar em outras línguas. Se você tem pensamentos que não é para você pensar, mude esses pensamentos orando em outras línguas. Amém? Ah, eu não consigo. Você consegue mover a sua boca. Amém? E orar para que Deus te ajude naquilo que você precisa. A oração em outras línguas, amados, na verdade, é uma ajuda que nós temos. Amém? É uma ajuda que nós temos. Se você está precisando de ajuda nessa noite, a oração em outras línguas é uma ajuda. Ah, irmã Carmen, eu já orei tanto em outras línguas, não resolveu. Você não orou da forma que devia. Porque senão você está dizendo que Deus é mentiroso. Se você orar da forma que é para orar, vai resolver. Amém? Você vai ter resposta. Aleluia. A oração em outras línguas me ajuda em tudo, amados. Eu sempre oro em outras línguas para a vida do meu marido. Cadê as mulheres aqui? Porque, às vezes, amados, nossos maridos estão passando por coisas que nem nós sabemos. Mas Deus sabe. Principalmente um homem introspectivo como o Ricardo. E que não quer trazer problemas para mim. Mas eu tenho o Espírito. E eu sou uma esposa que deseja o melhor para ele. E tantas vezes de madrugada eu acordo. E o Espírito Santo diz, ore em outras línguas pelo seu marido. Eu não sei porquê, mas eu obedeço. Amém? Ore em outras línguas pelos seus filhos, pelos seus genros, nora, pelos seus netos. Sabe, amados, as primeiras coisas que eu incentivei a Levi e a Caia foi ser batizado no Espírito Santo. Porque eu quero esses meninos cheios do Espírito. Para eles estarem naquela escola, desde novinhos, cheios do Espírito. Amém? Porque como foi com Timóteo, ele não dependeu apenas da mãe dele, ele dependeu da avó dele. Quem é a avó aqui? Então, seus netos precisam de você orando em outras línguas por ele. Amém? Seus netos não precisam apenas que você cuide deles. Tire a roupinha, dê banho. Faça isso orando em outras línguas. Amém? Não faça murmurando. Não faça achando que você é a última Coca-Cola do deserto, porque está
cuidando dos seus netos. Não. Faça isso com intencionalidade. Quando eles estiverem lá, sente eles na mesa, ensine sobre os dons, ensine sobre o Espírito, viva a palavra, amém? Aleluia! Viva a palavra! Muitas vezes não vão entender você, mas não precisa entender, não. Você só precisa entender o Senhor, amém? E fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então, seja intencional. Tantas vezes Ricardo está orando aqui, pregando aqui, e o Espírito Santo me levanta para orar em outras línguas por ele. E eu não sei se alguém já percebe, mas eu estou ali, e eu para o Espírito Santo falar à igreja dele. Então, quando tiver um ministro aqui, amados, eu não estou gostando dessa pregação. Misericórdia, que hora é mesmo? Seja espiritual, querido. Comece aí no seu lugarzinho. Eu não vim aqui em vão, Senhor. Eu quero que você fale comigo. As pessoas às vezes vão olhar para você. Daqui a pouco o Espírito dá uma palavra para você. Daqui a pouco o Espírito te instrui em alguma coisa. Tira o celular da tua mão e bota o Espírito Santo no teu espírito e começa. Amados, eu não tenho a Bíblia no meu celular e eu não quero. Se eu não tiver com a Bíblia, eu vejo aqui. Nem gosto também de ver aqui. Eu gosto de abrir a Bíblia. E eu orando em outras línguas, eu senti o desejo de tirar a Bíblia do meu celular, o aplicativo. Eu não tenho. Se você tem, está tudo bem. Estou trazendo julgamento, condenação para ninguém. Amém? Eu estou falando de mim. Aleluia. Porque eu não quero nenhuma distração na minha vida quando eu estou nesse lugar. Nem em outro lugar. Que Deus possa falar comigo. Amém? Então, queridos, nós precisamos ser intencional quando estamos aqui nesse lugar. E se você precisa abrir o aplicativo da Bíblia, seja intencional. Abra a Bíblia, leia e feche. E se você não está recebendo do homem, então comece a orar em outras línguas. E você começa a receber de Deus. Amém? Aleluia. Amados, vou só falar isso aqui. Quando a gente estava lá em Campina Grande, nós éramos pastores e tinha, acho que mais 3 ou 4 pastores que acompanhavam o pastor João Roberto. Tinha um pastor que eu não me identificava muito com ele. E quando ele ia pregar, para mim, não era muito fácil receber dele. E eu vou te contar, era um homem cheio da palavra, era um homem cheio do Espírito, era um homem de Deus, ele ainda é pastor do Verbo da Vida. Mas eu não me identificava. E o Espírito Santo um dia disse para mim, pare de murmurar e comece a orar por ele em outras línguas. E toda vez que ele vinha ministrar, eu estava com outro espírito. E eu começava, para finalizar a história, amados, quando eu fui intencional, quando a gente saiu de lá para Curitiba, ele era uma das pessoas que eu mais recebia da palavra. Amém? Até hoje. Toda vez que eu olho para ele, me dá vontade de pedir perdão a ele. Toda vez.
Mas nós precisamos ser intencional na nossa vida espiritual. Amém? Deus quer que sejamos pessoas que mudam a história, muda a nossa história e faz tudo novo junto com Ele. Amém? Queria que você ficasse de pé, chamar o louvor aqui. Você ainda está nesse lugar? Você me ama? Aleluia. Você precisa me amar, senão não vai para o céu. Aleluia. E você, homem, comece a orar por sua mulher, viu? Não é só as mulheres que precisam orar pelos homens, não. Existe uma teoria aí que nas igrejas quem ora mais são as mulheres. Não é? E os homens ficam só recebendo da oração dela. Pare com isso. Você, homem que está aqui, comece a orar por sua vida, comece a orar por sua casa, comece a orar por sua família. Comece a abrir a boca e gerar na sua casa uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Filho segundo o coração de Deus, porque é responsabilidade sua também. Amém? Aleluia, aleluia. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, Senhor. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Você que está com seu cônjuge aqui, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar pelos casais. Nós vamos orar pela escola de casais. Nós vamos orar pelas famílias nessa noite, pelos casamentos. Você pode vir, Renata? Ficar ali do lado do seu marido. Cadê o Ed? Você vê, aqui é uma igreja em família. Foi uma promessa que Deus nos deu, amém? Eu chamei os casais e vi a igreja quase toda. Glória a Deus. Né, Carlos? Uma igreja em família. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Eu sei que você é intencional, que você já está orando pelo seu cônjuge já aí. Não precisa nem de eu dizer, né? Comece a orar pelo seu cônjuge aí. Queria chamar Ricardo aqui. Pode cantar mesmo. Oh, aleluia. Pode orar pelo seu cônjuge. Não fique esperando pela nossa oração. Você tem autoridade no reino do Espírito. O Senhor está lhe chamando nessa noite para orar pela sua família, para orar pelo seu cônjuge. Isso. Ai, irmã, mas eu não sei orar pelo meu cônjuge. Então ore em outras línguas. Aleluia. Obrigado, Pai, porque é na unidade que você ordena a sua bênção. Nós oramos, Pai Santo, para que toda raiz de divisão seja arrancada
e que seja gerada uma unidade no Espírito, Pai, na vida de cada família. Porque se sementes malignas foram plantadas, precisam ser arrancadas desde as raízes, para que aquilo que é bom, aquilo que agrada o teu coração, brote, cresça, frutifique. E tudo aquilo que não vem da tua parte, que foi plantado nesses relacionamentos, nessas famílias, nesses casais, seja arrancado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que haja um avivamento no seio familiar dessa igreja. Que o amor, que o perdão, que a concordância seja algo real, vivenciado cotidianamente, Pai. Que reine a paz, que o amor prevaleça em cada família, Pai, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por essa escola de casais, que as pessoas verdadeiramente vejam como você vê, como algo importante, prioritário para o teu povo e a tua igreja nesse tempo. Não é apenas para quem está precisando, muitas vezes é uma vacina, é algo preventivo, é fortalecer as bases, é estar se alimentando da verdade para ajudar outros, mas muitas vezes será remédio, será cura. Muito obrigado, Senhor, por todas as estratégias sendo entregues para a vida do Felipe, Pai, para a vida da Nicole, que estão à frente, eles sabendo e discernindo todas as coisas, Pai, para ministrar a estas pessoas, porque uma família forte gera uma igreja forte. E é assim, Pai, que você quer que a sua igreja caminhe, Pai, fortalecida no Senhor e na força do seu poder, Pai, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, porque é você operando, Pai. Obrigado porque você trará também outras famílias, Pai, até mesmo que não fazem parte dessa igreja local, mas para receberem as tuas instruções, para serem fortalecidas, Pai, e estar fortalecendo a outros. Aqui é um lugar, Pai, de treinamento, de preparação, Pai, de aperfeiçoamento, para que eles sejam famílias benditas do Senhor, plantadas na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Eu queria que ficasse aqui na frente só a família da Larissa. Eu vi orando por vocês, os parentes, né? Porque teoricamente vocês são a família, né? Aleluia. Você pode ir para lá também? Aleluia. Quem ama Douglas e a Larissa aqui? Aleluia. Você pode se assentar um pouco, mas fica conectado aqui conosco. Como eu falei, amados, nós somos uma igreja em família, nós valorizamos família. E nós fomos muito abençoados com a vida do Douglas e da Larissa. Vocês foram um homem e uma mulher de Deus nesse lugar. E eu me alegro porque a Larissa, ela está no evangelho desde criança. E como ela pegou o espírito da fé, princípios e preceitos da palavra de Deus. E o Douglas tem sido um homem com tanta humildade e autoridade ao mesmo tempo. E eu quero honrar a vida de vocês perante a sua família. Quero agradecer, porque muitas coisas que nós provamos deles
foram ensinamentos de vocês de alguma forma. Mas que eles escolheram viver. E honrar a família é algo que nos protege. Amém? Então, a Larissa e o Douglas, eles sempre honraram vocês. Eles sempre honraram em palavras, em atitudes. E eu sei que a família de vocês vão fazer muito mais, porque é de glória em glória, é de geração em geração. E que as coisas que para trás ficaram, e vocês vão avançar naquilo que Deus tem para vocês. Então Deus nessa noite quer só dizer que se alegra com a vida de vocês, Douglas e Larissa. E que esse novo tempo que vocês estão prestes a entrar será um tempo que a bênção do Senhor vai estar sobre a vida de vocês por causa da honra, por causa do amor. Amém? Aleluia. 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 Existe um coração aí que ama Jesus. A despeito de qualquer coisa, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Muitas vezes você falou para ele: eu te amo, Jesus, a despeito de qualquer coisa. Sabe de uma coisa? A tua geração vai colher os frutos da sua obediência. Aleluia. Aleluia. Você pode rir. Existem gerações aqui. Gerações que têm obedecido o Senhor. E Deus não tem se esquecido. E Deus a cada dia vai fazer, vai edificar, vai construir na vida de vocês até a volta de Jesus. Amém? Vocês podem levantar a mão? Aleluia. Pai, muito obrigado pela vida dessa família. Nós te damos graças pela unção disponível nesse lugar. Nós te damos graças porque você faz nova todas as coisas, Senhor. Obrigada, Pai, pela unção disponível na vida do Douglas e da Larissa para esse novo tempo. Nós os abençoamos e declaramos, Senhor, que eles verão e viverão os melhores dias das suas vidas, porque eles não desistiram. Eles não desistiram, eles não desistiram, eles não voltaram atrás. Eles acreditaram no amanhã. E o amanhã chegou, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe alegria para vocês, família. Existe alegria para vocês, alegria, alegria para vocês, alegria, alegria, alegria para vocês, alegria. Oh, alegria. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Vocês podem dar um abraço um no outro? Aleluia. Aleluia. Você crê em família, querido? Aleluia. Eu creio em família. Aleluia. O Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. Aleluia. E eu quero só dizer algo para Mateus e Vitória.
Eles são líderes do louvor, né? Então, Deus está dizendo para vocês, orem mais em outras línguas. Cadê eles? Orem mais em outras línguas. Orem em outras línguas pelo que você vai fazer a cada culto. Orem em outras línguas um para o outro. Orem em outras línguas nas decisões. Orem no entendimento. Mas também orem em outras línguas. Amém? E Deus está falando especificamente para o louvor. Mas você, de todos os departamentos, tenham atenção para a oração em outras línguas. Amém? Aleluia. Eu queria chamar a Cristina. Você me ama ainda? Aleluia. Eu amo vocês tudinho.